alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio. Algumas pessoas reclamam que nós não estamos repetindo a revista aqui. Não estou dizendo o tópico 1, o tópico 2. Irmãos, a revista os irmãos já têm. Nós estamos aqui para ter o propósito de dar subsídios complementares. Mas eu me perco, irmão Caramoru, o texto de apoio, lá no portal Escola Dominical. Eu sigo o texto de apoio. O irmão leia lá o texto. Além do nosso texto de apoio, nós temos mais até 5 textos desta lição no site do portal Escola Dominical, que também possui os artigos e as videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E também os irmãos poderão acompanhar durante a semana os breves comentários em áudio que nós disponibilizamos com os textos baseados nas leituras sugeridas na revista das lições bíblicas. Se tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta no site portal Escola Dominical, na sala dos professores. Nós não respondemos às questões que, porventura, sejam colocadas nos comentários do nosso canal do YouTube. Também, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se estiver em São Paulo região, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os interessados no estudo da Palavra de Deus, e ela se realiza ainda no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Neste quarto trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Estamos ainda no segundo bloco do trimestre, onde estamos vendo aspectos do ministério do apóstolo Paulo. O nosso comentarista é o pastor Elianai Cabral, que é o consultor teológico, né, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Mas tudo isso que nós falamos, o irmão apenas vai se preparar para a lição. A lição ela é dada, ela é realizada. A Escola Bíblica Dominical ocorre quando o povo de Deus, o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. A lição de hoje é a lição de número 8. Paulo, o discipulador de vidas. Nós já falamos um pouco disto na lição passada, quando nós vimos Paulo, o plantador de igrejas. Nós vimos Paulo, o apóstolo. Agora, hoje, nós vamos ver Paulo, o ensinador. Paulo, o doutor. Sim, porque a Bíblia diz que Paulo também tinha o dom de mestre. Ele não tinha só o dom de apóstolo, mas ele também tinha o dom de mestre. Veja lá em 2 Timóteo 1:11, o apóstolo diz, vamos ler até 2 Timóteo, que é a sua última carta, capítulo 1, versículo 10. Vamos começar o versículo 10. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Então, Paulo se coloca como doutor aqui.
constituído por Jesus. E também lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, a Bíblia diz que Saulo era tanto profeta quanto doutor. Então, ele fez doutor. Então, quando ele fala que ele era doutor dos gentios, ali em 2 Timóteo, ele nos mostra que ele também tinha este dom ministerial, o dom de doutor, o dom de mestre. Então, hoje nós vamos ver Paulo, o mestre, Paulo, o ensinador da palavra de Deus. Logo de pronto, nós queremos aqui dizer de uma posição que temos, né? E está longe nossa pretensão aqui de isso ser colocado como correto. Mas a Bíblia fala de dois dons, um dom assistencial de ensino e o dom ministerial de mestre ou doutor. Lá em Romanos, capítulo 12, quando Paulo elenca os dons de serviços práticos, como chamava o nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, os dons assistenciais ou dons de serviço, aqueles 7 dons elencados ali em Romanos, capítulo 12, ele diz assim, lá em Romanos 12 e 8, se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O comentarista bíblico Matthew Henry, cujo comentário bíblico foi traduzido para o português e publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, quando ele fala destes dons, Matthew Henry ele diz que, na verdade, nós temos aqui esses dons são serviços, são atividades divididas entre os oficiais da igreja. Matthew Henry entende que, como na igreja nós temos presbíteros e diáconos, destes 7 dons, 4 seriam destinados aos presbíteros, que seria a profecia, entendida aqui como a pregação da palavra, que seria o ensino da palavra, que seria a exortação, que é o estímulo da fé, e que seria a presidência, o governo da igreja. Então, esses 4 atividades, esses 4 serviços, estariam destinados aos presbíteros, segundo Matthew Henry. Entre eles, o ensino da palavra. Os outros 3, que seriam o ministrar, que é o auxiliar, o repartir e o exercitar misericórdia, seriam atividades destinadas aos diáconos. Mas Matthew Henry entende, então, que o ensino da palavra, a ministração da palavra, o ministério da palavra, que é algo destinado aos anciãos, aos presbíteros, aos bispos, aos pastores. Então, o dom de ensino é um dom didático, é um dom de ensinar a palavra. Lógico que só pode ensinar quem aprendeu. Mas é expor a palavra, explicar a palavra, explanar a palavra. Esse é o dom de ensino. O dom de mestre, que é colocado ali em Efésios, capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aqui Paulo diz que ele era doutor dos gentios, em 2 Timóteo 1 e 11. E esse mesmo dom é mencionado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, 12, versículo 28. E a um Deus pôs na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores.
Então, esse doutor, o dom de mestre, o dom de doutor, é aquele que vai além do simples ensinar a palavra, do simples ensinar a doutrina. O mestre, o doutor, é aquele que tem acesso à profundidade da palavra. É aquele a quem o Espírito Santo revela mistérios da palavra. E ele, então, explana a palavra, mas de forma profunda, de uma forma que revela os mistérios de Deus para o povo de Deus. Então, Paulo fez isso. O próprio apóstolo Pedro reconhece isto. Lá na sua segunda carta, Pedro diz o seguinte, 2 de Pedro 3:15, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Pedro aqui dá o seu testemunho de que Paulo havia tido acesso às profundidades das escrituras, tinha tido revelações a respeito das coisas já escritas e que ele escreve inspirado pelo Espírito Santo. E aí nós temos o dom de mestre, o dom de doutor. É aquele que é levado pelo Espírito Santo à revelação. O próprio Paulo fala disso, dá testemunho disso na carta aos Efésios, capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, o mestre é aquele que é levantado por Jesus na igreja para revelar os mistérios de Deus, não trazendo inovações. Aquilo que já está escrito e que é elucidado a todos. Geração após geração, Deus vai levantando mestres que vão revelando as Escrituras. E muitos destes mestres deixam registradas as compreensões que tiveram do mistério de Deus, como o próprio Paulo, que deixou as suas epístolas, e através das epístolas, Paulo continua ensinando a igreja até hoje. E nós vamos ver que esse é um aspecto, né? Paulo foi um discipulador tão singular que o Espírito Santo quis que ele ensinasse não só a sua geração, mas a toda a igreja até o tempo do arrebatamento. É por isso que Paulo escreveu 13 ou 14 dos 27 livros do Novo Testamento, porque Deus o escolheu para ensinar a igreja, não só os crentes que ele ganhou para Cristo, não só os crentes com quem ele convivia, mas a todos os salvos na igreja de Cristo Jesus. Paulo foi pregador, apóstolo e doutor dos gentios. O trabalho de Paulo como ensinador da palavra começou com a preparação do apóstolo. Veja que Ananias revela a Paulo que Deus, de antemão, já havia escolhido a Paulo para esse trabalho.
Veja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 14. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. O próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, Paulo foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe para ser o apóstolo, o pregador, o apóstolo e o doutor dos gentios. Para que ele pudesse pregar e para que ele pudesse ensinar a palavra de Deus e ter a compreensão da palavra de Deus para poder elucidá-la aos outros, o Senhor fez com que Paulo fosse formado intelectualmente. A preparação intelectual é necessária para que eu e você possamos ter conhecimento da palavra de Deus. É um erro muito grande achar que as coisas de Deus exigem o abandono da intelectualidade. Veja que intelecto vem da palavra intelego em grego, em latim, desculpe, intelego em latim, e lego quer dizer ler, ajuntar, reunir. Intelego quer dizer discernir, separar aquilo que se lê, aquilo que se ajunta, distinguir. Então, o intelecto é a parte do nosso ser, do homem, que faz o discernimento, a separação entre todas as coisas que vêm ao nosso encontro. Tudo aquilo que é posto na nossa mente, o intelecto ele separa, ele discerne. Veja que quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele disse assim para o homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, veja que o homem foi dado a ele o intelecto, para ele discernir, distinguir todas as árvores que Deus colocou no jardim. E ele sabia qual era a árvore da ciência do bem e do mal, que ele não podia comer. Mas para isso ele tinha que ter intelecto, ele tinha que saber distinguir as coisas, discernir, diferenciar. Então não há como eu servir a Deus se não tiver o discernimento, se eu não tiver o intelecto. As pessoas confundem as coisas. É evidente que ninguém é salvo pela sua inteligência, ninguém é salvo pela razão. Nós não podemos compreender a Deus totalmente pela razão, mas eu não posso crer se não for pela razão. Não há oposição entre o intelecto e a fé, entre a fé e a razão. A fé é a prova das coisas que não se veem. Então, eu preciso crer.
ir além do que eu vejo, além daquilo que leio. Mas eu preciso ler e distinguir o que leio. Eu preciso distinguir as coisas. E Paulo, para ser o grande doutor dos gentios, ele precisava ter preparação intelectual. E o Senhor Jesus, que o havia escolhido, o conduziu a ter a melhor preparação intelectual do seu tempo. Paulo foi formado, como nós já vimos em aulas anteriores, na filosofia grega, em Tarso. Ele nasce em Tarso, um centro filosófico, uma cidade que era um grande caldeirão mental da cultura helenística do seu tempo, que era a cultura do seu tempo, predominante do seu tempo. Mas ele também nasce fariseu, filho de fariseu, e vai estudar aos pés de Gamaliel, o maior mestre da lei daquele tempo, para poder, como ninguém, conhecer a lei de Moisés, conhecer as Escrituras. Ele precisava conhecer as Escrituras, para depois, nas Escrituras, Deus revelar a Cristo para ele. Ele estudou filosofia grega, estudou a lei romana, porque ele precisava conhecer a lei romana para poder pregar o evangelho, sabendo dos seus direitos e dos seus privilégios, porque Deus o fez nascer cidadão romano. Ele teve toda uma preparação para poder exercer o papel que o Senhor queria que ele exercesse. Não há, irmãos, como ensinar a palavra de Deus se não aprendermos a palavra de Deus. Veja que os pastores, presbíteros, anciãos, bispos, eles, para serem separados, precisam ser aptos a ensinar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Só é apto para ensinar quem aprendeu. Então, não há como nós termos pessoas à frente do povo de Deus, e hoje, infelizmente, nós os temos e muitos, que não são aptos para ensinar. E, portanto, não podem exercer a função que estão exercendo, porque não aprenderam a palavra de Deus. Então, é preciso aprender a palavra de Deus. E para aprender a palavra de Deus, eu preciso ter uma preparação intelectual. Preciso, sim, estudar as Escrituras. Preciso ser aluno da escola bíblica dominical. Preciso ser leitor da Bíblia Sagrada. Preciso ser leitor de livros que falam sobre a doutrina bíblica. Preciso ter uma cultura mínima, um conhecimento mínimo das coisas da ciência, da filosofia, de religião. Enfim, eu preciso ter uma formação intelectual. Isso não quer dizer que eu preciso ter diploma, porque, infelizmente, no Brasil, educação se confunde com diploma. E hoje nós temos um país que tem os piores índices de educação do mundo, porque ninguém sabe nada, porque ninguém estuda, só compra diploma. Só isso. Nós vivemos num país que não dá valor ao conhecimento. Mas na casa de Deus a coisa tem que ser diferente. Não tem sido, mas tem que ser diferente. Paulo, ele foi formado por Deus. Mas só essa preparação intelectual é necessária, mas insuficiente. O apóstolo,
ele teve que ter também uma preparação espiritual. Veja que quando ele se converte, ele já era uma pessoa religiosa, mas religiosidade nada significa com relação à espiritualidade. Aliás, é um obstáculo à verdadeira espiritualidade. Ele jejua e ora 3 dias, é batizado no Espírito Santo, e aí o Espírito Santo já começa a revelar Cristo para ele nas Escrituras. Veja que todo o conhecimento que ele tinha das Escrituras era inócuo, tanto que ele estava perseguindo os cristãos, tanto que ele era um homem ímpio. Mas, quando ele quando ele se encontra com Jesus, quando ele é salvo, aí as coisas mudam. E aí o Espírito Santo, que passa a habitar em Paulo, como nós já vimos numa lição aqui, sobre Paulo no poder do Espírito, nós vemos que ele começa a ter a revelação do Espírito Santo às Escrituras. Então, além da preparação intelectual, eu tenho que ter a preparação espiritual. Só compreende as Escrituras quem é salvo, quem tem o Espírito Santo, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Eu preciso ler as Escrituras, conhecer as Escrituras, estudar as Escrituras, mas eu preciso ser salvo para compreender as Escrituras. Senão, não poderei entendê-las. As coisas de Deus se discernem pelo Espírito de Deus. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Aliás, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então veja que Paulo, ele teve uma preparação intelectual indispensável, mas insuficiente. Mas a partir do momento que ele se converte, que ele crê em Jesus, o Espírito Santo vem habitar nele e aí ele começa a compreender as coisas de Deus, porque estas coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, eu tenho que ter uma preparação espiritual, eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo, eu preciso buscar o Espírito Santo, eu preciso orar, jejuar, eu preciso ler e meditar nas Escrituras, e aí o Espírito Santo vai nos ensinando. E aí eu junto o intelecto com o Espírito, e aí sim, aí eu aprendo com Jesus. Eu preciso ser discípulo de Jesus. E só é discípulo de Jesus quem conhece Jesus, quem aprende de Jesus. Jesus mandou que nós aprendêssemos dele. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Nós temos que aprender de Jesus. Por isso que se deve ensinar Jesus. Prega-se Jesus e depois se ensina Jesus. Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas o mesmo Jesus disse: ide, ensinai, que a melhor tradução é fazei discípulos entre as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a pregação deve seguir-se o ensino, que é o discipulado. É fazer das pessoas discípulos. Nós já vimos na aula passada que foi isso que Paulo e Silas, Barnabé e Saulo fizeram lá em Antioquia da Pisídia. Eles pegaram à parte os judeus e os prosélitos religiosos que haviam crido na pregação feita na sinagoga e começaram a exortá-los a que permanecessem na fé. É o que vocês encontram lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Mas isso eles já tinham feito em Antioquia. Os dois tinham feito isso em Antioquia. Veja lá, em Atos, capítulo 11, versículo 23. O qual, Barnabé, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E o versículo 25 diz: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então veja que Paulo, na igreja de Antioquia, da Síria já, ele exerce o dom de ensino. Aqui ele está exercendo o dom de ensino. Mas nessa própria igreja de Antioquia, ele vai já ser chamado de mestre, como nós já vimos aqui. Então, em Antioquia, ele exerce o dom de ensino e depois ele começa com o dom de mestre. Quem é evangelizado tem que ser discipulado. Porque hoje as estatísticas mostram que considerável parte das pessoas que creem em Jesus abandonam a fé, porque elas não são discipuladas. Não era assim que Barnabé e Saulo faziam. Eles pregavam o evangelho e ensinavam o povo. Veja que o discipulado de Antioquia durou 1 ano. Eles precisavam discipular aquela igreja, por quê? Porque era a primeira igreja gentílica. Eles não conheciam as Escrituras, eles não sabiam que tinha que vir um Messias, eles não conheciam nada, não eram como os judeus. Os judeus já conheciam as Escrituras. Paulo, quando ele pregava aos judeus, ele mostrava aos judeus nas Escrituras que Jesus era o Cristo. Veja lá o que ele fez em Damasco. Atos 9, 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Então, por quê? Porque ele mostrava nas Escrituras. Veja, ele mostrava nas Escrituras que Jesus era o Cristo. Agora, para os gentios, eles não conheciam as Escrituras. As Escrituras eram dos judeus. Então, eles
Porque as Escrituras aqui, quando nós falamos de Escrituras, é o Antigo Testamento. Era um livro dos judeus. Então, eles precisaram ensinar todo aquele povo. É o discipulado. O escritor aos Hebreus, ele repreende os crentes hebreus pela falta do estudo da palavra, pela falta do ensino da palavra. Veja lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Olha aqui o discernimento de novo. Quando se alia o intelecto com o espírito, nós temos o discernimento espiritual. E não somos enganados. O escritor aos Hebreus, que muitos entendem ter sido Paulo, repreende aqueles crentes hebreus. Por quê? Porque eles já, pelo tempo que tinham de crentes, deviam ser mestres, mas ainda não tinham aprendido os rudimentos da palavra de Deus. O leite. E Paulo, quando fala aos coríntios, ele também repreende os coríntios, porque ele diz assim, 1 Coríntios 3:12, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis. Veja que Paulo, quando ele abria uma igreja, quando ele pregava o evangelho, em seguida ele discipulava, ele criava o povo com leite. Quando nasce uma criança, ela é amamentada pela mãe. Depois ela passa a receber leite, que não é mais o leite materno, mas é leite. A dieta do recém-nascido é de leite. Esse leite é o discipulado. O ensino dos primeiros rudimentos das palavras de Deus, como disse o autor aos Hebreus, que diz a mesma coisa que Paulo fala aqui em Corinto. É preciso criar com leite. Pedro também fala que é preciso criar o novo convertido com leite. Ele fala do leite racional. Lá em 1 de Pedro 2:2, ele fala assim, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Voltando à parábola do semeador, lá a semente germina, mas para a semente germinar é preciso, e ela crescer, é preciso que haja nutrientes. Naquela experiência do feijão, a gente coloca o algodão umedecido e vai umedecendo, pondo água todo dia. É o alimento. Senão, a plantinha morre. É preciso alimentar o crente com a palavra de Deus, porque senão ele morre. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E de fazer discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não posso levar as pessoas ao batismo antes que elas tenham o conhecimento dos rudimentos das palavras de Deus. Elas precisam conhecer a Deus. Elas precisam se tornar discípulos de Jesus. Discípulo quer dizer aprendiz, aluno. Era o que Paulo fazia.
E a gente vê que Paulo tinha todo um cuidado com isto, quando ele não conseguiu fazer isso na igreja de Tessalônica. No capítulo 17 de Atos, os irmãos veem que Paulo precisou sair às pressas de Tessalônica. Ele precisou sair às pressas de Tessalônica, por causa da perseguição. Ele não tinha concluído o discipulado. E isto o angustiou. Ele o angustiou. Ele fala disso na primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos ler lá. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, aliás, capítulo 2, versículo 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande zelo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não lhe impediu. Veja, Paulo, ele queria voltar à igreja de Tessalônica para concluir o discipulado. Ele teve que sair às pressas. Ele não tinha concluído o discipulado naquela igreja. E então ele queria voltar. Veja a importância que Paulo dá ao discipulado, que hoje nós desprezamos. Hoje, irmãos, um novo convertido é colocado para cantar no conjunto dos jovens, das irmãs, para que ele se integre na igreja. Quando a preocupação deve ser integrá-lo na doutrina. É lógico que ele tem que ser integrado na igreja. A igreja é um grupo social e ele precisa ser membro desse grupo social. Mas a prioridade é colocá-lo no discipulado. Ele deve ser inserido no discipulado. Na escola bíblica dominical, na classe do discipulado. E ali ser acompanhado, ensinado, deve ser criado com leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Os primeiros rudimentos da doutrina. E quais são esses rudimentos da doutrina? Não são 6 doutrinas. O escritor aos Hebreus, ele fala disso, lá em Hebreus capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas. 2, de fé em Deus. 3, a doutrina dos batismos. 4, a doutrina da imposição das mãos. 5, a doutrina da ressurreição dos mortos. 6, a doutrina do juízo eterno. Essas são as doutrinas fundamentais, diz o autor aos Hebreus, que todo mundo precisa conhecer. Fundamento do arrependimento de obras mortas e doutrina da fé em Deus é a doutrina da salvação. A doutrina dos batismos é a doutrina da igreja e do Espírito Santo. A doutrina da imposição das mãos, a doutrina do Espírito Santo, do poder de Deus. A doutrina da ressurreição dos mortos e a doutrina do juízo eterno é a doutrina escatologia. Veja que, para ser salvo, Jesus disse que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. É a doutrina da salvação. Preciso saber o que é salvação. Qual o significado da salvação? E quando eu falo em salvação, santificação. Eu preciso saber, eu preciso ser convencido da justiça, porque já não estarei entre vós, porque já fui para o meu Pai. Eu preciso saber, aprender a imitar a Cristo. Saber quem é Cristo, é a cristologia. Saber o que é ser cristão, é a doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã. E ser convencido do juízo, porque o príncipe deste mundo foi julgado. Saber das últimas coisas, da escatologia, a promessa da volta de Cristo, quem vai ser arrebatado. Isso é o discipulado.
É isso que as pessoas precisam conhecer. E Paulo não se descuidava disso. Quando ele não pôde fazer isso em Tessalônica, ele ficou aflito para voltar. Mas a Bíblia diz que o diabo o impediu. Aí nós descobrimos quem não quer discipulado na igreja. É Satanás. Satanás não quer que a igreja seja discipulada. É óbvio. Porque se o novo convertido não é discipulado, não aprende a palavra de Deus, ele é aquela plantinha que não tem raiz e morre. É claro isso. Ele não cresce, porque é com o leite que o crente cresce, diz Pedro. Irmãos, vamos nos dedicar ao discipulado. Paulo, ele era um discipulador de vidas, é o título da nossa lição. Ele se empenhava sempre em ensinar os discípulos, ensinar os crentes. E aí nós vemos que o diabo impediu Paulo. Mas por que Deus deixou o diabo impedir? Por um motivo muito simples. Porque Deus não queria que Paulo ensinasse apenas os tessalonicenses. Vendo-se impedido de ir a Tessalônica, primeiro ele mandou Timóteo. Veja lá em 1 Tessalonicenses 3. Pelo que não podendo esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas e enviarmos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Como ele não conseguia ir, ele mandou Timóteo, para que Timóteo discipulasse. Veja que a expressão aqui, confortar, exortar acerca da fé, é a mesma expressão usada lá em Antioquia, da Síria, e em Antioquia da Pisídia. Timóteo foi fazer o trabalho que Paulo não estava conseguindo fazer. Mas quando Timóteo voltou, Timóteo que ainda era um jovem cooperador, e quando Paulo viu que havia ainda alguns problemas de aprendizado da palavra, principalmente com relação à escatologia, ao arrebatamento da igreja, Paulo, então, não podendo ir, e tendo visto que Timóteo não tinha sido satisfatório, suficiente, vamos dizer assim, a ida de Timóteo, né? A ida de Timóteo teve valor, sim, mas não foi o que ele queria, ele então acaba escrevendo uma carta. Foi a primeira carta que Paulo escreveu, entendem alguns, que é o primeiro livro do Novo Testamento. E aí a gente entende por que Deus não deixou que Paulo voltasse. Porque ele disse que o diabo impediu, mas Deus deixou o diabo impedir. E o diabo achou que tinha tido uma grande vantagem, que ia destruir a igreja de Tessalônica, porque ela não resistiria à perseguição. Mas foi muito ao contrário. Paulo não só ensinou os tessalonicenses, e por falta de uma mandou 2 cartas para eles, como ele começou a escrever as suas cartas, como ele começou uma nova fase do seu ministério, o ministério epistolar, que fez de Paulo, como ele mesmo vai dizer na sua última carta, o doutor dos gentios. O Espírito Santo inspira Paulo a escrever. E aí o ensino de Paulo fica registrado para toda a igreja até o arrebatamento. Era esse o propósito de Deus. Deus deixou o diabo impedir Paulo de ir a Tessalônica para que ele se tornasse o ensinador e o mestre
de toda a igreja durante todos os tempos. O zelo de Paulo pelo discipulado era tanto que Deus fez com que Paulo fosse o ensinador de todos nós. E hoje nós estamos aprendendo com Paulo. Hoje nós estamos aprendendo a importância do discipulado com Paulo, porque Paulo deixou registrado. Satanás o impediu de ir a Tessalônica, para que eu e você tivéssemos acesso aos ensinos do apóstolo. Mas veja a importância que Paulo dava ao discipulado. Quando ele vai a Corinto, e lá em Corinto foi o primeiro lugar onde ele ficou mais tempo, né? Houve uma interrupção na itinerância do apóstolo lá em Corinto, por ordem do Senhor Jesus. Ele era guiado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. E lá o Senhor disse para Paulo que ele deveria ficar algum tempo lá. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Por que a igreja de Corinto tinha todos os dons? Por que a igreja de Corinto era rica espiritualmente? Porque era uma igreja ensinada na palavra de Deus. E mesmo assim teve os problemas que teve. Mas Paulo, quando ficou em Corinto, ele ensinou a palavra de Deus. E este era um dos trunfos da igreja de Corinto. Veja quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Veja que Corinto era uma igreja enriquecida em toda a palavra e em todo o conhecimento. Que começou aqui, quando Paulo ficou 1 ano e meio ensinando entre eles a palavra de Deus. É fundamental que tenhamos o ensino da palavra de Deus. Não pode uma igreja sobreviver sem o ensino da palavra de Deus. Com o leite, que é o discipulado, até o batismo. E depois do batismo, com o sólido mantimento. Porque Jesus disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O ensino não termina com o batismo nas águas. Pelo contrário, ele prossegue. Agora não mais o leite, agora o sólido mantimento, agora o manjar. Mas para isso nós temos que ser espirituais, nós temos que crescer, temos que abandonar a fase lactante. É o que acontece com a criança. Depois de uma determinada idade, de 1 ano, 2 anos, ela passa a ter uma outra dieta. Ela passa a comer comida, não só mais leite. Assim deve ser o crente. Ele passa a se alimentar do sólido mantimento. Mas para isso ele precisa ser espiritual. E para ser espiritual, ele precisa conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Foi o que disse o Senhor Jesus, lá em Mateus, capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu preciso buscar o poder de Deus e buscar o conhecimento das Escrituras.
É assim que eu vou crescendo espiritualmente. É assim que eu atinjo a maturidade espiritual. E na maturidade espiritual eu preciso aprender a palavra de Deus. É um constante aprendizado. Paulo diz qual é o limite deste aprendizado. Efésios, capítulo 4. Ele diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja, eu aprendo a palavra para a obra do ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Eu só paro de aprender no dia em que eu atingir a estatura de varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Isto só vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. É só no dia do arrebatamento da igreja que a igreja para de ensinar a palavra de Deus. Porque aí todos serão glorificados. E nós seremos semelhantes a ele. E veremos como ele é. Mas enquanto Jesus não volta, eu e você temos que continuar aprendendo. É Paulo quem nos ensina. Paulo já sabia que ia morrer. Paulo sabia que seu ministério estava terminando. Ele não sairia daquela cadeia em Roma. Mas ele não deixou de aprender. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. E os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo já sabia que ia morrer, ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas ele disse para Timóteo, não esquece de trazer os livros, principalmente as escrituras, os pergaminhos, são as escrituras. Eu preciso continuar a estudar, eu preciso continuar a ler, eu preciso continuar a meditar, porque o limite do nosso estudo da palavra, o limite do discipulado é o arrebatamento da igreja. Porque só ali nós seremos perfeitos. Paulo, que era o doutor, que era o mestre, ele continuava estudando. E com Paulo também nós aprendemos a finalidade do discipulado. Qual é a finalidade do ensino da palavra? Veja que em Antioquia, o primeiro lugar que Paulo ensinou, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Qual foi o resultado do ensino de Paulo? Foi os discípulos se tornarem cristãos. Cristão é uma palavra que quer dizer pequeno Cristo. Pequeno Cristo. Parecido com Cristo. É esse o sentido da palavra cristão. Os crentes de Antioquia se tornaram cristãos por causa do ensino de Paulo. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, capítulo 4, versículo 19, ele diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aqui nós vemos qual é o objetivo do ensino. O objetivo do ensino não é formar doutor em divindade. O objetivo do ensino da palavra de Deus não é formar pessoas que saibam detalhes de geografia bíblica, da história de Israel. Não é formar eruditos na Bíblia Sagrada. Não. O objetivo do discipulado
é formar Cristo em cada discípulo. É fazer com que aquela pessoa se transforme num pequeno Cristo, numa imagem de Cristo. Veja que o próprio apóstolo, escrevendo lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 29, ele diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O ensino da palavra é fazer com que o novo convertido, depois o crente maduro, ele seja um Cristo. As pessoas vejam nele e vejam Jesus. Porque Cristo está formado nele. Foi assim que Paulo aprendeu. Veja que Paulo teve toda aquela preparação intelectual, mas depois ele teve toda uma preparação espiritual, inclusive aqueles 3 anos em que ele ficou, quando ele fugiu de Jerusalém até ele voltar a Jerusalém, e quando ele ficou em Tarso, no deserto da Arábia, e depois foi a Damasco, ele diz que nesse período, o que aconteceu com ele? Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Veja que essa preparação espiritual fez com que Cristo se revelasse nele. E é isso que ele fazia no ensino. Ele diz para os Gálatas: eu sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. E é por isso que os antioquitas viraram cristãos, porque Cristo foi formado neles. E é isto que Paulo diz que aconteceu com ele, porque ele diz o quê? Lá em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isto é ser cristão, irmãos. O objetivo do ensino da palavra é fazer com que Cristo viva em nós. Não mais vivamos, mas agora é Cristo que vive em nós. E a vida que nós vivemos na carne, vivemos na fé do Filho de Deus, conscientes do seu amor e da sua entrega por nós. Esse é o objetivo do discipulado. Professor da escola dominical, o seu aluno tem que, cada aula, cada domingo, parecer mais com Jesus. É por isso que Paulo, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O ensinador, ele tem que dar exemplo. Porque as pessoas devem olhar para ele e ver a Cristo, para que Cristo seja formado nelas. Esse é o objetivo do ensino da palavra. Não é formar teólogos, nada contra os teólogos. Não é formar eruditos, não é formar doutores em divindade. É formar pequenos cristos, pessoas parecidas com Cristo, pessoas conformes à imagem de Cristo. Será que nós podemos ensinar a palavra? Paulo podia, porque ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí, para nós terminarmos, vem a beleza do ensino de Paulo. Paulo falava de Cristo e ensinava a Cristo para os seus alunos, para os seus discípulos, para as pessoas que ele havia ganhado para Cristo. Ele falava de Cristo, tendo Cristo nele. E as pessoas viam Cristo nele. Ele falava de Cristo, porque ele tinha tido um encontro com Cristo, e aquelas pessoas também tinham tido um encontro com Cristo. E o ensino de Paulo era um diálogo entre ele e os seus ouvintes, cujo tema era Cristo.
na presença de Cristo, porque Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles. Falando de Cristo, na presença de Cristo, com Cristo. E o resultado é que o Cristo que estava em Paulo passa a estar também no ouvinte. Isso nos faz lembrar o episódio do caminho de Emaús. Aqueles 2 discípulos falavam de Jesus. E Jesus se aproximou deles. Começou a falar com eles. E o coração deles ardia. Não sabiam que era Jesus. Pedem para que Jesus fique com eles. No momento em que estão comendo e bebendo com Jesus, em comunhão com Jesus, aí Cristo se revela a eles. E desaparece. E eles saem a avisar os outros discípulos que Jesus estava vivo e que Jesus tinha estado com eles. É este o discipulado que Paulo fazia. É esse o discipulado que nós devemos fazer. Falar com o outro de Jesus, estando Jesus presente, até que aquele que ainda não teve Cristo revelado plenamente tenha seus olhos abertos. Aí ele verá Jesus, que foi apresentado por nós, e ele passará a falar de Jesus para os outros. Amém.